Estamos de novo aqui com mais um programa do Centro de Estudos Brasileiros, da TV UFG, hoje com um cenário novo, em homenagem à nossa convidada, que vou dizer daqui a pouco quem é, mas tem muitas novidades no programa. Temos inclusive a escalada, nós temos Carlos Kozak na operação de áudio, Edivan Borges na cinegrafia, João Paulo Medeiros na operação de teleprompter, Kítia Rúbia, direção de estúdio, Leandro Rodrigues, direção de imagem. Grandes novidades no programa do Centro de Estudos Brasileiros. E hoje, para conversar com a gente, com muito prazer, muita alegria, muita sensação de que nós estamos fazendo bem as coisas, nós temos a professora Giovana Carneiro, grande nome da música goiana, grande nome dessa relação que é tão importante para a Universidade Federal de Goiás hoje, de estabelecer pontes com a sociedade, de colocar a universidade com o que ela tem de melhor, fazendo esse laço com a sociedade. O papo, como sempre, é tranquilo, não temos nem o norte, viu, professora? É conversar coisas que sejam úteis para a sociedade, para que a sociedade saiba da universidade o que nós fazemos aqui. Professor Lisandro, aqui à minha esquerda, como ele sempre. Ele olha para mim já rindo. Ele olha para mim rindo, professora Giovana. Isso é bom. A senhora está nervosa? Não, até que não. Até que não? Até que não. A senhora toca piano, né? Toco piano. Desde quando? Desde os 9 anos. 9 anos? Seu pai e sua mãe é que eram pianistas? Não. A minha mãe sempre gostou muito, o bisavô dela era músico. Olha! E ela quis colocar todos os filhos. E todos nós estudamos, eram 5 filhos, aqui perdeu uma. Todos estudaram, mas que formaram em música, eu e a minha irmã. E a gente teve até piano, instrumento. Mulher só estudava piano. Ah, é? Era assim. Mas por quê? Era uma tradição? Primeiro que quando o conservatório foi fundado, todas as professoras tocavam piano. Então, você tocava piano. E acho que a mãe ficava pensando assim, se ela não der pra nada, ela vai dar aula de piano. Já tem uma formação garantida. Já tem uma formação garantida. Mas você toca violão, assim, não, brincando? Não, eu só toco piano. Só piano? Só piano. E só o piano clássico, e erudito? Só o piano clássico. Popular, não? Não, gosto. O Anselmo é louco no Alceu Valença. Se ele pedir para você tocar o Alceu Valença, um Tom Jobim lá... O Alceu Valença, tem que... O primeiro Alceu Valença, do Vou Danado para Catente. Esse Alceu Valença atual, de jeito nenhum. Não, pois é, mas um Tom Jobim você toca. Lendo a partitura. Lendo a partitura toca. E você tem prazer em tocar bossa nova, não? Tem, mas eu acho que eu sou um pouco travada para tocar música popular. Parece que a gente foi treinada a ser travada. Tem vários colegas que são mais soltos. O Norton, você já viu o Norton? Ele toca flauta, ele chega no piano e toca música popular porque a gente quer. Mas ele já tocou música popular. Tem uma bossa que eu não tenho. Mas você falou, a gente conversando, era proibido tocar música popular no conservatório? É. Esse termo proibido. Era proibido. É proibido, né? Mas o Caetano em 60 é proibido proibir. Mas num conservatório, proibido. Eles queriam uma música assim, você vai lá para o conservatório para estudar música clássica. Vai conhecer os grandes autores. E aí, não sei se por precaução, por preconceito, não sei bem qual o motivo. Não pode. E eu vinha conhecer melhor, por exemplo, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, depois, acho que eu estava saindo da universidade. Porque se você falasse, eu vou tocar Ernesto Nazaré, não pega muito bem. É bonitinho, mas não pega muito bem. É como se você fosse tocar uma coisa menor. Eu acho que era por isso. Era assim, você vai tocar música popular, isso é menor do que você faz. E não é. Não. É uma outra coisa. É uma outra coisa. Existe música boa e música ruim. Não existe música popular, música clássica. Eu acho que existem os clássicos da música popular. Sabe? Tem muita gente boa na música popular. E que muitos têm essa base da música erudita, que dá um suporte para ele fazer uma música excelente, que até parece que não tem nada a ver com aquela música, mas tem. Porque aqueles compositores foram populares na época dele. Exato. Sabe? As valsas de Chopin todo mundo tocava. Eram bem populares. Um momento histórico diferente, né? E eu acho que vinha esse mito aí do que era... Porque o próprio Ernesto Nazaré achava que a música dele era menor. Eu não sei se vocês sabem de uma história que o Arthur Rubinstein veio e ele queria tocar Chopin para Arthur Rubinstein. Ele falou, não, o homem é o melhor intérprete de Chopin. O que você quer tocar para ele? É para você tocar a sua música. Não, mas eu quero mostrar.
porque o sonho dele era ser um grande pianista, e ele achava que para ele ser um grande pianista, ele tinha que tocar Chopin. Eles falaram, não, você está na frente do melhor intérprete, não dá para você concorrer com ele. Toca com muita insistência, ele tocou, e aí ele ficou maravilhado. Falou, você faz uma música diferente, fresca. E as valsas do Nazaré tem muito de Chopin, mas ela tem uma cara de brasileira, ela tem uma outra bossa. Você tem outra bossa, né? Você falou até que o Tom Jobim, se pega o Tom Jobim, que é bossa nova, o Tom Jobim, a alma dele é Chopin. É chopiniana, é. Por Os quê? prelúdios, Sim. tem muitas melodias que você fala, olha aí, olha o encadeamento dos prelúdios, porque ele não é que ele esteja copiando. Aquilo estava tão dentro dele, ele deve ter tocado muito, estudado muito isso quando criança, e quando ele vai compor, porque na verdade, quando você vai compor, tá tudo dentro de você, toda aquela caixinha que você acumulou. E depois a diferenciação entre o clássico e o popular é um pouco artificial. É a partir do momento que essa diferenciação se faz, para a gente pegar talvez o maior nome brasileiro, ou sem dúvida o maior nome, o Vilas Lobos, a base dele é toda popular brasileira, que é de recolher essas canções. Claro que aí tem a formação clássica, mas tem muito de folclore, de conhecimento, de música popular. Ou não é assim? Não, ele teve uma formação erudita. O pai era músico de orquestra. Então, desde pequeno, ele começou com o violoncelo e estava sempre na orquestra com o pai, mas ele teve essa curiosidade, porque ele também ouvia muito os chorões. Ele ouvia muito essa música de Minas, aquela música do violão, e isso tudo ele foi colocando na caixinha. E também, se a gente for pensar, o Vila viveu naquela época que estava começando a onda do nós precisamos arranjar uma brasilidade, a gente precisa ser nacionalista, chega desse imperialismo. Então, ele aguçou essa curiosidade, ele, um grande talento, ele conseguiu aglutinar tudo isso. A música erudita, lá o clássico que ele estudou no violoncelo, com o que ele aprendeu de violão, com o que ele via de caipira, com o que ele viu na Amazônia, com o que ele via do canto do pássaro, e reuniu tudo isso com aquele gênio que ele era. Mas, na verdade, me parece que todos os conhecimentos têm uma base única. Assim como nós, como espécie, temos uma base única que vai evoluindo e chegamos a nós. Também na literatura, isso você está falando em relação à música, vale para a literatura. Tem uma base, que é um conhecimento que era oral, que depois passa a ser escrito, e aí depois os autores vão se sofisticando, entre aspas, até acontecer a diferenciação entre uma literatura mais popular e uma literatura tornada ou dita clássica, mas a diferença não é um muro intransponível. Essas coisas estão sempre... E ela falou uma coisa importante, existe música boa, música ruim. Pronto, eu acho que aí chegou na solução. Isso. Por que você está com esse papel na mão, professor? Porque olha, gente, espera um pouquinho, olha bem, um programa, e ele segurando esse papel virado para a câmera, não fala o que é. Não, agora eu vou falar. O quarto por favor. Internacional da Performance. Eu tive o prazer de ir na abertura, e esse é um outro lado. Nós estamos conversando até agora com a professora Giovana. É dos aspectos do que ela realiza, que é falar e fazer música e ensinar música. Mas um outro lado, que a sociedade goiana, as pessoas que gostam de boa música, conhecem da professora Giovana, é como uma grande produtora musical, de eventos, de música de boa qualidade. Como você disse, música boa no Centro Cultural UFG, casa cheia, saindo pelo ladrão, de muita gente, sem espaço. Então, eu queria conversar um pouco com a professora Giovana também, nós queremos conversar um pouco sobre isso, sobre produzir cultura, boa música em Goiás e atrair público. Como é que é isso? Formar um público é difícil, né, professor? Ter uma casa ouvindo aquela música, e você sente, porque isso cria um clima, um ambiente que é fantástico. Quer dizer, tem muita coisa ali acontecendo num espaço como aquele. Tem a boa música, tem você encontrar as pessoas, tem essa energia que circula, que faz com que o espetáculo seja grande. Como é que é isso, Giovana? Como é que é fazer essa coisa, conseguir um sucesso como aquele? Mas eu acho que... Começamos isso, professor? Não, porque nós temos 2 minutos. Porque, Giovana, você já está se sentindo bem? Tô.
Você está tranquila? Tô tranquila. Olha, é a entrevistada mais tranquila que nós já tivemos até agora. Você notou isso? É porque os outros, Giovanni, eles vão ficando vermelhos. Aí, depois de uns 5 minutos, você vê assim, que aí eles relaxam. Viram que vocês não vão fazer nenhuma pergunta muito perigosa. É porque ela é craque, né? Também é craque, tá acostumada. Ela está acostumada. Mas, Giovana, essa ideia de formar público, a gente está já no final do primeiro bloco, mas já vamos ensaiar para o segundo. Tá. Que a grande dificuldade nossa é que as pessoas muitas vezes não entendem, dentro da própria universidade, as pessoas não entendem, ainda mais hoje que nós somos obrigados a seguir o taxímetro. Você sabe o que é o taxímetro, professora? Vocês me contaram. O que é o taxímetro, professor Anselmo? É o Lattes. É o Lattes. E o Lattes, mas não Lattes, morde. mas não morde. Lattes, mas não morde. E a gente é obrigado a ficar atrás do taxímetro, muitas vezes a gente esquece que o conhecimento ele tem que ir além da contabilidade. Ele tem que ir além da contabilidade da planilha. É que o cara falava assim, o Caetano Veloso falou do articulista da Folha, que é professor da USP, o Vladimir Safatli. O Vladimir tem cabeça de concreto. Ele tem cabeça de concreto porque a universidade ficou tão... Dentro dele. Né, e ficou com essa coisa tão da planilha, da contabilidade, e ele brincou, não, isso é cabeça de concreto. Eu respeito Augusto de Campos, sabe? Brincando. Então, nós vamos encerrar esse primeiro bloco e nós vamos voltar nessa ideia da formação de público. Isso aqui é uma vodka portuguesa. Olha, a professora conhece muito de Portugal, viu, Lisa? Você vai gostar dessa vodka. A gente não sabe se isso é um programa de TV, de vídeo, a gente não sabe onde nós estamos, mas isso tudo é uma brincadeira. Nós estamos no Centro de Estudos Brasileiros da UFG, que é no Campus 2, na TV UFG, e nós estamos começando o segundo bloco, uma convidada muito legal, muito bacana, aqui do lado do professor Anselmo Pessoa, que é o diretor do Centro de Estudos Brasileiros, professor de literatura, que é um cara do cinema, da literatura e da música. E a professora Giovana, a gente terminamos o primeiro bloco falando que significa formação de público. Um pouco a história da formação. Então nós falamos lá, o Luiz XIV, ele tinha todo um método para formar a imagem dele, para criar e manter aquela imagem. Mas alguém disse para ele, falou, o livro chama-se A Fabricação do Rei. Como é que já tinha marketing lá naquela época. Aí o cara falava para ele, o conselheiro, mas você tem que ter público para te ver. Se não adianta você querer, você tem que ter alguém que vá. Como é que é formar um público, professora, na área da música erudita? Bom, eu acho que é ter séries regulares. Não pode ter um concerto um dia e depois você não sabe que tem outro. E essa história de concerto, acho que cada um tem uma habilidade, né? Eu sempre gostei, desde criança eu gosto de montar alguma coisa. Eu gostava de fazer teatro quando eu era criança e depois, quando eu era estudante, eu ia para os festivais e via pessoas tocando e ficava pensando, mas meus colegas de Goiânia têm que ver isso. E aí eu inventei um projeto que chamava Música em Pauta. Eu levei para a diretora da escola, que era o Instituto de Artes, ela ficou meio assim, achou muito difícil, essa ideia meio estranha, e mandou procurar a prefeitura da universidade. Isso você era estudante? Eu era aluna. Aí eu resolvi marcar uma audiência com o reitor, e o então reitor era o Joel Ulloa, e ele me recebeu. E eu cheguei lá com o meu projetinho, expliquei para ele o que eu queria fazer, e ele achou a ideia ótima. Me apresentou o Carlos Fernando. Carlos Fernando Magalhães. Que era no CAIC. No CAIC. Eu trabalhei com o Carlos. Exatamente, no CAIC. Aí ele me levou, era uma portinha, me apresentou. Você era estudante e eu também. Eu era estagiário do NUCAIC com o Carlos. Aí ele da NUCAIC, ele achou o projeto máximo e me dava os programas, os cartazes. Aí eu já dava aula de piano e pedia pai de aluno para ajudar, para patrocinar, para pagar o carro. Sei que arrumei e fiz essa música em pauta, trazia os estudantes, uma vez por mês tinham os recitais. E foi um sucesso. Pronto, acabou, eu formei, fiquei um tempinho em São Paulo. Quando eu voltei, logo eu prestei, teve uma onda de aposentadorias, eu prestei concurso aqui na UFG, eu tinha pouco tempo de formada. Veio o concurso, eu fiz e entrei. Assim que eu entrei, estava numa transição, saiu a professora Dilma e entrou a professora Glaci.
e a professora Glaci... Na direção da escola de música, que já não era mais Instituto de Artes. Quando eu entrei, ainda era Instituto de Artes. Logo em seguida, separou. E a professora Glaci entrou e ela chamava cada professor para falar o que ele queria da escola. E o professor Luiz Carlos Furtado falou que queria música na escola de música. Aí a Glaci tem essa coisa, que ela sabe o que cada um faz bem. Isso é uma Aí arte ela também. falou, chamou a reunião, e eu falei, eu e a Denise podíamos fazer uns cursos. E ela falou, não, eu já sei como é que vai ser. E chamou eu e o Luiz Carlos. Nós fomos lá e ela mandou a gente fazer um recital por semana. E, com alunos? Não, ela falou, se vira, eu quero um recital por semana na escola. Na Vocês escola. não querem música? E aí que o projeto ficou chamando Música na Escola de Música. E a gente sorteou os professores, todos os professores que trabalhavam e falavam, professor Anselmo, sua data é 25 de maio, ou toca ou convida alguém, é o seu dia. Toca sax, professor Fique à Anselmo. vontade. Resolva essa Toca data. Resolva sax, essa professor data. Anselmo, seu violino. Isso, resolva essa data. E foi dando muito certo. A gente E montou... como é que expandiu isso? Foi para a cidade? Pois é. Aí, ainda na época da professora Glaci, a Ana Flávia já tinha vindo da Alemanha e estava trabalhando. Professora Ana Flávia Flávia Frazão, que morava na Alemanha, veio para Goiânia e prestou o concurso para professora substituta. Eu já era amiga da Ana Flávia. Falei, Glaci, a Ana Flávia podia trabalhar com a gente? Tá bom. A Ana Flávia veio trabalhar comigo com o Luiz Carlos. No Música na Escola de Música. Aí a gente começou a trazer gente que vinha da Alemanha, que estava... A gente fazia uma confusão e começou a vir... Esse Música na Escola de Música começou a ficar muito bom. E aí a gente falou, mas como a gente devia levar para a cidade? E aí a gente teve a ideia do Concertos na Cidade. Fomos atrás do Sesc. E o Sesc resolveu emprestar o auditório pra gente. Então a gente fez uma série lá durante 11 anos. E no começo, que eram os concertos na cidade, a gente fez da mesma forma. A gente, uma vez por mês, a gente levava o que tinha no Música na Escola de Música. Júlio ainda? Era o professor Júlio. Depois entrou... Grande parceiro da UFG. Não, e olha, depois que a gente já estava no Conselho das Artes, quando perigava, também entrou o professor Edivar, que foi assim... Uma maravilha, porque eu ligava para ele e falava, tem que ir lá conversar com o doutor Júlio. E aí foi conquistando um público extra-universidade. Aí a gente começou a fazer os concertos na cidade. E daquele jeito, como sempre, sem dinheiro para nada. Pedia hotel, pedia não sei o quê, não tinha dinheiro para o cachê. Alguns anos depois, com a ajuda do Edivar, fomos lá, conversamos com o doutor Júlio. O doutor Júlio começou a bancar os concertos do Sesc. Então a gente começou a ter dinheiro para cachê. Ao mesmo tempo, começaram as leis de incentivos. Eu e a Ana Flávia, tem essas leis de incentivo, por que a gente não entra? Aí começamos a entrar na prefeitura, no estado. E aí a gente pensou, meu Deus, mas como é que nós vamos formar público? Aí a gente teve uma ideia de fazer um projeto que chamava Concertos Didáticos para a Juventude, que a gente ainda faz esse projeto. Que quando a gente faz com a lei municipal, a gente leva alunos da escola municipal. E quando a gente estadual, alunos da escola estadual. Aí a gente, com o dinheiro do projeto, a gente faz o concerto que a gente tem que fazer, mas faz uma sessão extra para as crianças. Explica, e aí é um concerto completamente didático. Olha só. Olha, isso aí é fundamental, porque você está formando uma criança, um adolescente, aí não sai mais nunca da cabeça. Isso que é a grande formação. Isso marca. Marca. Aí você pega o adolescente, ou a criança, o adolescente, o jovem, porque muitas vezes tem aquela concepção de levar o adulto, ótimo que o adulto vá, que o adulto goste, mas isso é que vai expandir a criança, o adolescente e o jovem, né, professora? Já viveu momentos assim mágicos, a criança... Ela chega perto do instrumento, porque aí depois a gente também, o Kleber Adorno convidou a gente para fazer a série Goiânia Ouro. Aí a gente fazia uma série que o Anselmo foi com a gente conversar com o Kleber. O Anselmo e o Edivar eram os padrinhos da série. A Proec ajudava com passagem, ajudava com programa, com cartaz. E a gente, aí o Kleber falou, chamou a minha Ana Flávia, falou, quero que vocês montem uma série no Goiânia Ouro. Também não temos dinheiro, não sei o quê, mas depois ele acabou arranjando dinheiro também. Aí a gente fez muito dos didáticos no Goiânia Ouro, com a orquestra, porque daí a gente podia chamar o coro e a orquestra da prefeitura. Aí foram momentos maravilhosos. As crianças chegavam perto dos instrumentos e falavam, mas eu nunca tinha visto, eu queria tanto trazer o meu pai para ver. Não, era emocionante. Pois é, isso aí significa formação. Aí, bom, teve toda essa fase. Depois, com a saída da Glaci,
o Música na Escola de Música foi perdendo público, porque começaram a dar aula no horário, e era um estresse. Toda reunião de conselho, eu brigando com os professores, que não estavam mais indo, que não estavam mais indo. E o que tinha acontecido antes? Tinha uma matéria, na Rádio e TV, existia o curso de Rádio e TV, e alguém da música tinha que dar aula. E aí, você sabe, quando você é nova na universidade, eles mandam os abacaxis para você, me mandaram. Eu cheguei lá, era quarta-feira, eu falei, já sei o que eu vou fazer com esses alunos, eu vou levar eles para assistir concerto. E aí, era uma aula imensa, das 8 às 10h30. Eu falei, como que eu vou dar aula para gente que não sabe nada de música? Então eu falei, eu vou dar aula de apreciação musical. E era isso que eu dava. Conversava com eles sobre os concertos, como que era a música, e levava-os para os concertos. E eles faziam um programa para mim de rádio, que eu deixava eles fazerem o que eles quisessem. O primeiro semestre era um programa de rádio, o segundo era um clipe de TV, que tinha que ser sobre música. Qualquer música. E eles iam indo todos os concertos, todas as quartas-feiras. Mas no concerto na cidade? Não, no Música na Escola de Música. Quando o Música na Escola de Música começou a esvaziar. Uhum. E aí eu falei, não preciso mais de ninguém daqui não, porque eu já venho com meus alunos, já loto. Já tem o público já. E o Mike daqui foi meu aluno na Rádio e TV. Ele fala que ele não esquecia dos concertos. Depois eu fui ser representante da PROEC, na sua época. Uhum. Eu estava lá numa reunião e vocês comentaram que núcleo livre era muito bom, que dava muito ponto para unidade. Aí eu falei, já sei, eu vou fazer um núcleo livre disso. Acabou o curso de Rádio e TV, acabou minha disciplina, eu dei, sei lá, uns 4 anos. Aí eu falei, vai ser isso que eu vou fazer. Núcleo livre de formação de plateia. E aí abri esse núcleo livre. Aí já tem mais de 10 anos. Hoje já tem outros professores dando. Ana Flávia, Luiz, agora tem uma professora nova, Catarina, que está dando também. E é isso, a gente leva os alunos para assistir os concertos e antes conversa sobre os concertos. E os frutos são grandes, professora? A gente encontra aluno o tempo inteiro. E é muito interessante que a gente pede um relatório para eles. Na primeira aula, quem já assistiu um concerto? 2. 1. E o que eles escrevem depois? Que nunca imaginaram que era tão bom em um concerto, que eles pensavam que era outra coisa completamente diferente. E quando você vai para um concerto sabendo que você vai ouvir, é diferente. Você escutar Vila Lobos e eu conto para ele como é que foi que Vila Lobos compôs aquela obra, por quê, todo o contexto, que época que foi, às vezes tem alunos de literatura, tem alunos de engenharia, a gente deixa eles conversarem, eles assistem de uma outra forma. Me veio aqui, Anselmo, uma pergunta para você. Eu viajei nessa conversa sua de formação de público. E aí eu vou fazer uma pergunta, só para encerrar o primeiro bloco, e a gente pode retomar. Talento e técnica. Esse pessoal que foi formando, surgiram alguns nomes assim, depois que foram tocar e realçaram? Não, formar plateia é diferente de formar músico. Eu não ensino música para ninguém, eu ensino ouvir música. Eu estou formando ouvintes de música. De música. Pode ser que alguém foi que depois se interessou, de tanto ouvir, quis estudar música, mas não é o nosso propósito. A gente que está formando ouvinte. A gente volta nesse assunto, fechando o segundo bloco, Centro de Estudos Brasileiros, uma vodka portuguesa. A professora Giovana conhece bem Portugal, você falou, né? Ela fez o doutorado em Portugal. Pois é, então é uma vodka portuguesa. Estamos de volta, é o nosso terceiro bloco, essa conversa instrutiva que a gente está sabendo muita coisa dessa formação de público e também de como se faz um evento. Um pouco, esse era o nosso interesse, professora, nessa conversa aqui, de fazer que a sociedade, o público, saiba que não é assim, não é fácil, que tem um esforço tremendo para aquilo que a gente vê no palco. Tem muito trabalho de bastidor, muito esforço, muita articulação para que o evento aconteça. E eu queria então retomar, porque me parece que foi uma apoteose a abertura do 4º simpósio da performance na quarta-feira com o Centro Cultural UFG completamente lotado, com boa música, bom ambiente e aquele clima, aquela energia circulando ali. Como é que é isso? É de fato uma apoteose? Vocês chegaram a um momento que
que é devido a um esforço de anos e anos e anos? Isso aí, tem muito tijolinho. Isso. Eu trabalho super bem com a Ana Flávia. Eu e a Ana Flávia trabalhamos super bem, porque ela é aquele piano mágico que ela toca maravilhosamente. Tem muitos contatos com músicos. Eu falo para ela que a gente tem as funções. Eu faço a política e ela vai estudar piano. Mas eu e o professor Lisandro também temos as nossas tarefas aqui, as nossas habilidades. Relacionamentos pessoais eu faço, e ela faz o relacionamento, mas a gente tem o mesmo sonho. Então, se a gente tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, de noite, a gente trabalha. E tem que falar com não sei quem, e tem que ir com não sei quem, estamos pronta para qualquer hora. Por quê? Realmente, até acontecer, além dos anos de fomento do público, tem que entrar com a lei. Primeiro você faz o projeto, você entra, você é aprovado, depois você tem que arranjar o patrocinador que tope. Agora, a gente tem a UFG. A UFG é um porto seguro, porque nós temos a UFG. Não, então vamos fazer no Centro Cultural. Tem um piano maravilhoso do Centro Cultural. Liga para o reitor, liga para o Anselmo, resolve vários problemas. O Eduardo também tem apoiado muito a gente. Então nós sonhamos muito e vamos atrás de muita coisa, mas nós temos esse porto seguro que é a UFG, para segurar o tranco. E eu acho que principalmente isso, tem a fama que a gente só traz músico bom. A gente já pegou fama, que a gente só traz músico bom, que a gente começa os concertos na hora e que a gente faz coisa boa, que você não vai lá para ver qualquer coisa. Perfeito, quer dizer, vocês criaram uma credibilidade tremenda na curadoria de vocês. Quer dizer, isso é um reconhecimento. Esse é o que nós batalhamos o tempo todo. Então, só para comparar um pouquinho, quando nós fizemos o Cine UFG, toda aquela programação por 4 anos, professor? 4 anos. Foi toda ela sessões diárias. Com os mesmos elementos que você disse aqui. Nós pensamos exatamente que tínhamos que construir tijolo por tijolo, tínhamos que ter credibilidade. Tijolo com tijolo, um desenho mágico. É isso aí. Para que o público fosse ao Cine UFG, e em tudo que nós fazemos juntos, também esse programa nós esperamos construir esses tijolos, ou aproveitar a nossa experiência para trazer esse diálogo, para fazer essa conversa entre o UFG e o público em geral, é na mesma perspectiva. Mesma perspectiva de o UFG, nós somos o UFG, é o Centro de Estudos Brasileiros, é a TV UFG, quer dizer, nós temos que ter responsabilidade com a nossa instituição, mas ao mesmo tempo a nossa instituição nos dá um patamar sólido para a gente poder estabelecer essas conexões. A UFG é um porto, eu penso na UFG como o nosso porto seguro, a nossa casa. Eu me lembro, quando eu estava lá no estado, o Anselmo falou, você é estado? Eu falei, não, eu sou o UFG, eu estou aqui, é o caso da gente ser... Professor, agora outra coisa que chama... Desculpa, vai. Porque eu tinha feito a pergunta sobre a quarta-feira, aquela casa cheia. Aí são os parceiros também que nós temos, com essa credibilidade. Claro que tem muito aquilo de amigo, que você liga e vai dando por amizade. A Unimed patrocina a propaganda no rádio. Isso é muito bom. A propaganda na executiva tem muita repercussão. Nossa, tem. Eu conheço daquela propaganda. Eu estava vindo ouvir e falei, nossa, tá boa. Várias vezes por dia. Várias vezes por dia. É a Unimed que paga. É aquilo, vai virando o tijolo por tijolo e que vai virando... Então, aí o patrocinador vai, é bom patrocinar essas meninas porque elas fazem coisas boas. Aí a Unimed patrocina. O Castro sempre apoia a gente. Então, o músico vem, ele fica num hotel bom, ele acha bom. É o que o Anselmo fala, você tem que tratar bem o convidado. Essa fama nós temos também. A gente trata os nossos músicos a pão de ló. É isso mesmo. E aí, também a gente vai... Ontem tinha a professora Anunciata, que é do conselho, ela estava lá, ela já falou, Giovana, os eventos seus da Ana Flávia é outro nível. E isso é bom, porque o conselho que vota os projetos já percebeu que quando a gente faz um projeto, a gente faz um projeto que acontece verdadeiramente, que a gente traz músicos de excelência. E você começa a trazer... E é isso, que a primeira vez que você convida um músico estrangeiro, ele fala, eu vou para Goiânia, essa cidade existe no mapa. Não, agora eles já sabem que essa cidade existe no mapa. O nosso festival também, esse ano que a gente tinha dinheiro, foi um estouro. Todo mundo que veio já está me escrevendo, eu quero ir de novo, porque
É tudo. Encontra um bom ambiente. O público para essa música erudita em Goiás cresceu muito, né, professora? Assustadoramente. Que foi tudo, não foi? Foi as orquestras, que também fizeram um trabalho excelente. A Filarmônica fez um trabalho primoroso de formação de público e de constância. Ter os concertos do domingo, a pessoa já sabe que ela vai lá ouvir. Aqueles lá do Oscar Niemeyer, Do Oscar Niemeyer. Né? E o 11 mesmo, da manhã. Os da manhã. A orquestra da prefeitura, muitas orquestras jovens. Então, ontem, o simpósio acontece em 4 dias. Ontem foi música de câmara, quarteto de cordas. Olha, quarteto, quinteto de cordas. Foi lotado de alunos, de violino, Pois de é, e violoncelo. você vê que interessante. Goiânia, muitas vezes, quando a gente sai, e nós já moramos fora, todos nós, né? Eu morei em São Paulo 3 vezes, aquela ideia de que Goiás é música sertaneja. E Goiás tem um público para sua música erudita, tem um público para o rock. O rock. É fortíssima Fortíssimo. Vamos cidade. trazer aqui o Márcio Júnior, É, que a está cidade roqueira. um dos fundadores desse movimento. Aqui. Cidade Quer dizer, um dos roqueira, fundadores, cidade tem um público para música erudita, o pessoal da música popular brasileira que vem, lota. Lota. E tem a música de mercado, essa música sertaneja, que é muito forte. Então, é uma cidade hoje, uma piccola, a professor Anselmo é italiano, uma piccola São Paulo. Goiânia é uma piccola São Paulo, porque quando você vai nesses concertos e você vê esse público, e você vai num show de MPB, você vê o público, e você vai no rock, o rock é forte, é porque é uma cidade que já tem o seu ar cosmopolita, mesmo que Ela é pequeno. bem A senhora eclética. concorda que já é uma cidade cosmopolita? No Concordo. sentido de Nesse ainda sentido, pequena. é ainda pequeno, mas sim. E é uma cidade, a arte aqui é diversificada. Eu também, sempre que me perguntam isso, sempre que o jornal vai me entrevistar, eles me perguntam isso. Mas não é uma cidade sertaneja? Eu falei, não. Goiânia é uma cidade eclética. Tem, sim, claro, o lugar da música sertaneja, mas também tem o da música de concerto, tem o da MPB, tem o do rock. Que bom que tem vários gostos. E agora tem até jazz, professora. Olha que maravilha. Músicos de jazz tocando na noite, tocando os clássicos, os standards do jazz. Então, sempre tem os públicos. Não é? Sempre tem os públicos. mas tem sempre alguém, e essa coisa vai andar mais ou menos, se tiver pessoas Tem que ter. por trás, competentes, fazendo essa articulação toda. Nós reclamamos muito da vida. Eu, professor Lisandro, das dificuldades e tudo. Vocês reclamam? Reclamamos. Ontem, quando eu ia na Flávia, estava me Não, eu escutando reclamo. o Não, mas concerto. pera um pouquinho, eu vou citar aqui, nem pode falar. Gente, por favor, vou citar o nome dele. Por favor, gente, vou citar o nome dele. É um filósofo italiano. Tá podendo falar o nome dele? O Gramsci. Gramsci. O Gramsci, ele falava assim, o otimismo da vontade e o pessimismo do intelecto. Então você tem um pessimismo do intelecto, Anselmo é um pessimista. Eu também sou um pessimista. Talvez a senhora seja intelectualmente uma pessimista. Olha para o mundo e fala, meu Deus, mas nós temos a vontade nietzschiana. Que eu acho isso muito bacana nas pessoas. E para você tem uma vontade, você vem lá da graduação, criou toda uma ideia de levar música não só para os alunos da UFG, mas você expandiu, você foi para a cidade. Isso, como é que está seu Lattes? Está atualizado? Não. Mas não tem medo dele. Não dá tempo de atualizar aquele Lattes, é muito complicado. Vamos fazendo. E eventos é assim, né? Mas você põe os eventos no Lattes? Não, assim, de vez em quando. É. De vez em Selma, a gente tem que... tem pessoas dentro da UFG, posso indicar para a senhora, que nos ensinam a preencher o taxímetro, que é o Lattes. A gente não Então, pode a senhora com terceirizar, esse não? Pode. Está dizendo que Pode, existe você pode já. para preencher, você pega o papel, manda para a pessoa sabe onde tem tantos pontos, o outro, põe mais aqui que ganha mais pontos, isso aqui serve para progressão da carreira. Tem especialistas, Gente, eu tô são precisando contadores, terceirizar. são contadores do taxímetro que são bem. O Anselmo, você tem seu contador ou você mesmo seu contador? Eu também, como professor, estou muito longe do Lattes. Eu perguntei para o Zé Miguel Wisnik, que é um professor de literatura da USP, músico. Grande músico. Eu levei uma aluna aqui, ele foi muito gentil para a gente fazer como é que fala? O mestrado, a qualificação, né, do mestrado. Eu falei, como é que está seu Lattes, Zé Miguel Wisnik? Ele falou assim, como? Ele falou assim, não, eu passo ao largo.
Eu achei aquilo interessante. Então, não é que a gente está aqui desfazendo o Lattes, é um sistema, tudo bem. Só que o sistema ocupou um lugar muito central. E aí os professores, de uma maneira geral, você cria sistemas de poder dentro desse sistema, você cria núcleos de poder, e eu acho que o professor perde muito em criatividade. Não é que ele tem que produzir, sim, o professor universitário tem que produzir, mas ele perde muito em criatividade porque vira uma linha de montagem. E aí você perde a criação. Não, iniciativas como a da professora Giovana é pouco pontuado. Se quem estiver mirando no Lattes... Não, pode fazer outra coisa. Pode fazer outra coisa. Vamos terminar o terceiro bloco. Nós trocamos a bebida, agora é uma vodka italiana que o professor Anselmo trouxe da Itália. Vodka, é uma vodka grappa. Italiana, gente. É uma grappa. Terminando aqui o terceiro bloco, a gente volta em seguida. Para o nosso quarto e último bloco, vou repetir algumas coisas. Hoje nós temos cenário novo, temos escalada e eu vou ler a escalada aqui agora. Acabei de descobrir que a escalada está no TP. Então nós temos ali Carlos Kozak na operação de áudio, Edivan Borges na cinegrafia, João Paulo Medeiros, operação de teleprompter, Kítia Rubia, direção de estúdio, Leandro Rodrigues, direção de imagem, Vanessa, Milena, professora Silvana nos bastidores Silvana também. Coleta. E aqui é o Centro de Estudos Brasileiros, nos estúdios da TV UFG, fazendo esse nosso programa com a nossa convidada, que nos dá muita alegria do ponto de vista da amizade, mas também do ponto de vista do que ela realiza. Professora Giovana Carneiro. Em nome da UFG e que a sociedade cada dia mais diz que aprova e comprova e comparece. Professora, eu vou voltar um pouquinho para como é que foi a sensação de ver mais uma vez, mas de uma forma, para mim, espetacular, o Centro Cultural superlotado. É muito bom, porque a gente já fez concerto para 10 pessoas. No começo a gente já fez concerto para 10 pessoas e hoje é isso. Foi essa construção e hoje as pessoas sabem que a gente faz bons concertos e tudo vai caminhando. A gente já consegue mais parceiros. A TV Anhanguera tem ajudado muito a gente, com muitas notas, com entrevistas e é essa coisa diária, a gente não pode parar. De construir mesmo, é uma construção. É uma construção. Professora, as pessoas que produzem, como a senhora produz, aparece muito, no caso da senhora, o vendedor de sonhos. O vendedor de sonhos é o seguinte, ele chega, ele tem uma ideia, isso já me aconteceu milhares de vezes. O professor Anselmo também tem essa experiência. Muito, a experiência. A pessoa vê ali, você produz aquele negócio, dá um trabalho danado, e a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho uma coisa maravilhosa que você, professora Giovana, você precisa trazer para Goiânia. Uhum. Professor, a senhora precisa trazer um concerto do Beethoven com o Nelson Freire. Né? O Nelson Freire toca Beethoven, toca Bach. Olha, é demais, sabe? Você não tem ideia. Essa coisa está pronta. Então, vamos lá, professora? Pega essa missão. Essa missão, realiza, né? esse Aí, sonho. assim, aparece isso para você? Parece muito. E querem mudar, é muito engraçado, porque você pensou toda uma programação, e porque, claro que eu queria trazer a Yuja, tem muita gente que eu queria trazer. Vamos ver, dar conta. É isso. Então, tem muita gente que chega com isso. Por que você não traz Nelson Freire? Por que você não traz a Yuja? Por que você não traz... Não sei o quê? Por que não é esse repertório, não é o outro? Ah, por que não começa 8 horas? Por que não é sábado? Porque a pessoa não tem noção do que é fazer. Isso, às vezes, acontece aqui dentro da universidade. Perfeito. A pessoa chega... a Ana Flávia fala, Giovana, eu acho que as pessoas acham que isso aqui caiu do céu, que a universidade gosta muito da gente e está pagando tudo. Então, a pessoa não tem noção de quão antes isso começou com a história, e que mesmo esse simpósio, tem mais 2 anos que a gente começou a pensar esse simpósio. Primeiro entra com o projeto, aprova o projeto, arranja o patrocinador, aí o dinheiro está na conta, aí você vai correr para ver se a agenda, porque você convidou as pessoas há 2 anos atrás, aí a pessoa não pode mais vir. A agenda já. Aí você tem que arranjar outra pessoa para vir, aí você tem que justificar para o projeto que você trocou, porque passaram esses 2 anos e a pessoa não tem mais agenda. Aí corre, aí
tem que aprovar a arte, tem que fazer a arte, tudo isso é pensado. Tem que pensar no espaço em si lá, porque eu vi lá os microfones que eu não reconheci. São já do Centro Cultural? Tinha dois no piano, tinha um embaixo. Não, aquilo é porque está gravando. Só. Pois é, mas então é um outro trabalho. É um outro trabalho. E as pessoas não têm noção. Elas chegam lá, recebem o programa, elas não têm noção. E que a gente não tem equipe. Porque parece que, não, é a gente mesmo que faz tudo. É a gente que pensa como vai fazer isso, como vai fazer aquilo, como que vai fazer aquilo. Reúne sábado e domingo. Professora, um ponto que a professora Selma notou, a senhora teve recentemente uma experiência também fortíssima, que todos nós já tivemos. A gente é convidado, volta e meia, para exercer esses lugares, para ocupar esses lugares, que é bom e é doloroso, que é a gestão pública. Né? A senhora foi gestora recentemente, o professor Anselmo foi, eu já fui. Essa última experiência, a senhora foi superintendente de cultura do governo do estado. Como é que foi essa experiência? Foi um curto período, mas como é que foi? Foram 4 meses. Foi um desafio, um grande desafio. Eu acho que eu aprendi muito. Eu trabalhava muito perto do Flávio Peixoto, que era o secretário de Educação. Ele foi um ótimo parceiro. No momento que ele me convidou, eu falei, Flávio, você tem certeza? Eu sei fazer concerto, eu não sei se eu sei ser gestora. Ele falou, não, eu quero muito que você venha, eu estarei ao seu lado e você vem aqui para resolver problemas. Então, eu realmente, no começo, teve momentos de muito desespero, porque eu via os meus colegas, eu tô aqui como proponente, eu sei o que é aquele pessoal que não estava recebendo o fundo. Eu teve momentos, assim, de grande desespero, eu levá-los para a sala e falar, vamos junto, vamos atrás do secretário da Fazenda, vamos ligar para o governador, alguma coisa eu vou fazer junto com vocês. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas alguma coisa junto com vocês eu vou fazer. Porque não é justo eu estar nesse lugar. Então, tiveram momentos de muito sofrimento para mim. Eu ver que os meus colegas não recebiam há 5 anos. Meu Deus. Isso era ver... deve essa burocracia? Quando acabou, você olha assim e pensa assim, por que essa burocracia? Olha, hoje o mundo desconfia da gente. O mundo. Qualquer coisa que você vai fazer... Eu vou te falar que a única coisa que eu gastei lá foi R$500 para pagar um afinador de piano para fazer música no museu, que eu consegui fazer tudo sem custo. Você não tem noção, tanto que de papel que eu assinei para conseguir R$500. Quase que eu estava pagando do meu bolso. Mas é desesperador. É desesperador. E não é má vontade. Eu percebi que tem muita gente boa no estado, muitos funcionários excelentes que vestem. Tinha uma moça lá do museu que eu fiquei impressionada. Ela gostava tanto, ela queria tanto fazer. Isso eu fiquei também muito surpresa positivamente, com pessoas muito boas que vestem a camisa. Mas isso, muita burocracia, muito medo das pessoas, medo do chefe, isso também que era completamente novo para mim. Eu andava muito lá, porque eu ia nas salas. Eles estranhavam isso, porque parece que é diferente, é uma outra mentalidade de universidade. Eu tive a sensação que realmente a gente vive num oásis, a universidade é completamente diferente. Mas a burocracia aqui aumenta também, aumenta muito, a papelada, o que nós temos que preencher, essa desconfiança está instalada aqui também. No reconhecimento do doutorado, eles partem do princípio que o seu certificado é falso. É falso, é uma coisa absurda. Porque primeiro autoriza você aí e depois desconfia. A universidade é parceira e eles desconfiam do papel. E você gasta tempo, papel e dinheiro. E paciência. Muita paciência para reconhecer uma coisa que você foi paga para ir lá fazer. Foi paga, foi autorizada. É uma coisa absurda, uma máquina louca. É uma caça às bruxas. Eu acho que tem... Nós estamos vivendo um momento de... Qualquer coisa que você vai fazer parece que você está roubando, que você está sendo desonesta. Exatamente. Mas, Giovana, nesses 4 meses, deu para ter uma panorama do estado de Goiás? Ou foi um período muito curto da cultura no estado, do ponto de vista do estado mesmo? Quer dizer... Como é que acontece? Como é que está acontecendo nos teatros, nas bibliotecas, mesmo em Goiânia? Deu para ter uma ideia? Goiás tem muito potencial, só que um primeiro diagnóstico.
precisa ter manutenção. O que eu falava muito com o Flávio, fui conversar com alguns deputados. Era O Flávio, para dizer, também é professor. É professor, não. Aposentado. É professor. Enquanto professor, quem me recebeu como diretora foi a professora Raquel. Mas enquanto estudante, o Flávio foi meu diretor, do antigo ICHL. Ele... Flávio foi Peixoto. igual quando eu conheci o Anselmo. O Anselmo Edvar falou, não sei se você vai combinar com ele, não. Ele é muito sério. Eu falei, eu combinei demais, ele não tem nada. Foi a mesma coisa do Flávio. Eu achava que ele era super sério. Ele é sério. Ele é sério. Mas ele foi muito bacana, muito companheiro. Então, Goiânia tem muito potencial. Agora tem que ter uma verba ali pro dinheirinho, Pra luz que queima. Quando cai uma chuva, eu falava, meu telefone vai tocar. É a goteira, vai pegar fogo. E a gente não tem o dinheiro para pagar ali, para arrumar um ar-condicionado, para emergência. Aqui na televisão é assim, Edvan? Para esse sufoco? Não. Aqui nós estamos no lugar certo. Então nós estamos no lugar certo. Isso eu achei que é um complicador. Constrói um prédio maravilhoso, depois não tem dinheiro para manutenção. Porque isso é criminoso. A verba é engessada. Até que ela chega... Na Itália é assim? O telhado já caiu. Na Itália é uma burocracia imensa. Imensa também. Burocracia é um horror. Mas aí é diferente na Itália, porque tem alguns desses prédios que já foram restaurados, estão em pleno funcionamento e com manutenção. E depois você vê prédios maravilhosos que têm uma história, que é a história quase da humanidade, estou exagerando, claro, mas que estão lá fechados, esperando uma restauração. Então, uma cidade como Bolonha, por exemplo, você circula, está dentro só de monumentos, tudo é monumento, mas muitos deles fechados. Bom, beleza? Nós estamos caminhando então já, professora, para o final. A senhora se sentiu bem? Aqui conosco. Senti super bem, muito melhor do que eu imaginava. É. Muito bacana, muito bom, muito bom. A senhora quer, assim... dizer o que sobre a música erudito final, assim, aquela que geralmente eu já vi, assim, alguns, né? Gente, por favor, ame a música erudito, ou então ame a MPB, ame o jazz, ame a música. A senhora quer terminar assim? Como é que a senhora quer terminar? Se permitam ir assistir um concerto, você não vai se arrepender. Temos muitos concertos na cidade, vá assistir música ao vivo. É uma experiência... inesquecível. Pode ir que vai ser muito bom. Música ao vivo, professor, é outra coisa. Não, eu sou fã incondicional da música ao vivo. É uma troca de energia. É uma troca de música energia. Ao vivo é outra coisa. É outra coisa. Bom, então você despede, você quer... Vamos fechar. Fecha aqui o programa. Eu achei que fechar o programa era aqui. Bom, nós estamos então terminando mais um programa do Centro de Estudos Brasileiros, aqui na TV UFG. Queremos agradecer de novo toda a equipe que está aqui nos ajudando. Nós fazemos questão de dizer que tem máquinas nos filmando, mas por trás das máquinas são seres humanos da UFG, da Universidade Federal. Isso é importante. O que você disse aqui, Giovana, que nós partimos de um patamar que nos dá segurança, nos dá respeitabilidade, que nós temos que continuar perseguindo essa respeitabilidade e transpondo muros. Essa é um pouco essa tentativa que eu, professor Lisandro, estamos tentando com esse programa de cada vez mais, obedecendo isso que o reitor tem também como mote, de aproximar cada vez mais a UFG da sociedade, porque é só a sociedade que pode defender isso que é dela. Tudo que uma universidade pode fazer numa comunidade. Então a gente queria agradecer a professora Giovana, que nos ensinou, nos disse muito de como as coisas acontecem e convidar vocês a nos assistirem. Sempre agradecer, não precisa porque é parceiro, mas o professor Lisandro que esteve aqui conosco e que desempenha na nossa, como você e a Ana Flávia, nós também aqui dividimos tarefas, cada um tentando fazer o melhor. Um grande abraço para todos, gente. Um grande abraço. Um grande abraço. Foi um prazer estar aqui.